Olá, boa tarde. Está começando Nutrição em Ação, ao vivo para todas as unidades de saúde da capital paulista. Hoje é dia 11 de novembro e nós estamos ao vivo. Mas antes de começar o programa, eu gostaria de falar com você. Se você está só me vendo, mas não consegue me ouvir, vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Porque só assim você poderá discutir, escutar e também participar do nosso programa. Então vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Bom, gente, hoje o tema do programa é sobre diabetes. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, relacionado com o tema sobre alimentação, qualquer dúvida, manda a sua pergunta. E para isso você pode participar. Você pode mandar sua pergunta através do telefone que é o 9090 3129 9092. Pode ligar, cobrar, porque a gente quer saber a sua dúvida, a sua pergunta e lógico que você participe. Então, repetindo o telefone, é 9090 3129 9092. Ou também, se você tiver aí com seu celular, com seu smartphone e tiver acesso ao e-mail, você também pode participar mandando sua pergunta por e-mail. É o tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Faça sua pergunta que a gente está esperando. E aqui do meu lado já está a Rita, que é nutricionista da Secretaria Municipal da Saúde. Tudo bem, Rita? Tudo bom, Roberto. Então, para a gente começar, lembrando, né, Rita, que dia 14 é o Dia Mundial do Diabetes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é diabetes, para o pessoal que está nos assistindo entender, Rita. Boa tarde. Diabetes é o que todo mundo fala que tem açúcar no sangue, né? Então, como é que esse açúcar foi para lá no sangue, né? Então, diabetes, assim, a gente tem no pâncreas, que é um órgão pequenininho que a gente tem no nosso corpo, ele produz um hormônio chamado insulina. E o papel da insulina é quebrar, a gente se alimenta, né, quando a gente come, tem alguns alimentos que têm glicose, né, que vêm dos carboidratos, então ele quebra essa glicose em pedacinhos pequenos e leva para dentro das células. Para quê? Para dar energia para o corpo, para várias funções que o corpo precisa. O diabetes, ele tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes normalmente se dá na fase da infância e adolescência, é uma deficiência na produção dessa insulina. E o diabetes tipo 2, que acomete mais adultos e idosos, que você tem a insulina, mas ela não é o suficiente para cumprir o papel dela. Então, a insulina, assim, falando bem simplesmente, para a gente poder entender, ela é que nem um transporte, é um ônibus. Então, está lá todas as moléculas de glicose no ponto do ônibus, esperando o ônibus passar. E o ônibus não passa. Ou às vezes quando ele passa já está cheio, então não pode entrar. E essas moléculas ficam ali e elas acabam entrando na corrente sanguínea. Ela não vai para dentro da célula, onde ela seria utilizada para fazer várias funções no nosso corpo. Então é esse sangue dentro do corpo que eleva o nível de açúcar no sangue e comprometem outros órgãos do nosso corpo. Então, a gente chama de diabetes essas duas situações. Tem também a diabetes que se dá só quando a mulher está grávida, pelo excesso de peso. Se ela engorda muito na gestação, ela pode ter uma diabetes gestacional, que é só durante o período da gestação e depois acaba voltando os níveis normais de insulina. Ô Rita, e para as pessoas, eu não sei se a gente consegue explicar aqui de uma maneira. Por exemplo, uma pessoa que não sabe se tem diabetes. Quais são esses sintomas, os primeiros sintomas? Então, os sintomas mais comuns, né, que tem que ser investigado, né, é a pessoa tem urina muito, tem muita sede, às vezes tem uma visão turva. Então, esses são os principais. Ou tem uma ferida que não cicatriza. Então, quando ela observar um emagrecimento assim inexplicável e rápido,
Então, associando esses sintomas, ela deve procurar a unidade básica de saúde para poder fazer os testes para ver se ela está com um nível de açúcar no sangue alto. Então, se você estiver sentindo algum desses sintomas, procure aí a unidade de saúde mais perto aí da sua casa. E para a gente falar um pouquinho de alimentação, Rita, quais são os tipos de alimento que o diabético, né, tipo 2, deve ingerir para controlar aí a sua diabetes? Então, de uma forma geral, o diabético ele tem que tirar da alimentação dele os açúcares simples, que é o açúcar branco, né, os doces, cremosos, tal. Porque se ele comer, quanto mais açúcar que ele comer, pior vai ser, vai elevar mais ainda o nível de glicose no sangue. Mas na realidade, esse diabetes ele tem que ser muito bem acompanhado pelo profissional de saúde, porque para o autocuidado dele, ele tem que ter essas orientações gerais, que é diminuir a quantidade de carboidratos, né? Aumentar a ingestão de fibras, como frutas, legumes e verduras, mas mesmo as frutas, ele tem que ter um certo cuidado também, não pode exagerar. Às vezes a pessoa fala, mas eu não entendo, eu só como frutas e continuo. A fruta tem um açúcar natural dela, que é a frutose, que se você comer em excesso também pode elevar o nível da glicose. Por isso que ele tem que ser muito bem acompanhado. Então, o principal é reduzir a quantidade de açúcar simples, que é o açúcar de adição, quando vai adoçar as coisas, e os doces, bolos, de uma forma geral é essa. Mas mesmo assim, se ele estiver controlado e está sendo bem acompanhado, ele pode de vez em quando incluir dentro da dieta dele algum tipo de açúcar, um bolo de vez em quando, mas tudo isso tem que estar dentro de um plano para acompanhamento dessa pessoa. Se ela está fazendo exercício, se ela está medindo a glicemia, como é que ela está se comportando. E Rita, eu tenho uma curiosidade. Tem uma avó de uma amiga minha que eu já vi ela fazendo assim, eu preciso tomar um pouquinho de água com açúcar. Ela tem diabetes. Isso é ruim porque ela já tem mais idade, né? Ela já é idosa. Isso funciona? Por que ela toma essa água com açúcar? Eu queria saber um pouquinho. Então, eu não sei por que ela toma, mas provavelmente ela deve entrar em hipoglicemia. Principalmente se essa pessoa faz uso de algum remédio, medicamento para diabetes, que às vezes nem é a insulina, mas um comprimido. A gente tem vários que chama hipoglicemiantes. E às vezes, se ela ficou algum tempo sem comer ou durante a noite cai o nível de glicemia e ela se sente mal, ela já deve ter sido orientada por alguém quando ela se sentisse mal, porque o diabetes também pode ter hipoglicemia. Entendi. Né? Se ele ficou sem comer, se não está muito bem ajustado a dose do remédio, o horário. Então, a água com açúcar eleva rapidamente o nível de glicemia e ela dá uma melhorada. Tem vários casos, às vezes nem precisava de água com açúcar. Se ela tomar um suco de laranja sem açúcar, Já também resolve. ajuda a elevar. Tem gente que chupa uma bala, então Entendi. isso vai dar a orientação que o profissional que está acompanhando a pessoa fez para ela. Rita, e acabou de chegar uma pergunta para a gente, lá da unidade Ama Jardim Ipanema, né, de Pirituba. É da Aline. Ela pergunta assim, minha glicose está em 108. Já é considerado uma pré-diabetes? O que devo fazer? Então, o que é considerado pré-diabetes é de 110 a 126. 108 ela deve ficar de olho. Ela deve dar um tempo e voltar ao serviço de saúde para refazer esse exame. O que ela deve ver, eu não sei, Aline, se você tem sobrepeso ou se você é sedentária. Então, vale aqui a gente estar falando um pouco da prevenção da diabetes,
Então, se você já tem um nível elevado, antigamente os níveis normais iriam até 110. Hoje, devido ao número grande de diabetes e como o diabetes compromete outros órgãos do nosso corpo, ele é um fator de risco para doença cardiovascular, para doença renal. Então, se reduziu esses índices para que a gente pudesse ter mais segurança na prevenção e no controle do diabetes. Então, a obesidade e o sobrepeso, ele é um fator de risco para aumentar os níveis de glicose no sangue. Então, às vezes, a pessoa só perdendo alguns quilos, os níveis voltam ao normal. Também o controle dos níveis de lipídios no sangue é importante. Então, prestar atenção nisso aí também é muito importante. Muito né? importante. Então, Aline, fica atenta às dicas aí que a Rita acabou de falar para você. E eu gostaria de pedir para você, faça como a Aline, manda sua pergunta para a gente, porque a gente está esperando, tá? O tema de hoje é diabetes. Então, se você tem alguma pergunta relacionada com isso, manda aqui pra gente que a Rita está aqui para responder. O telefone é o 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Liga aqui pra gente, a gente está esperando, não tem problema, pode ligar, cobrar. E também pelo nosso e-mail tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Faça a sua pergunta que a gente está esperando. Bom, Rita, em falar em pergunta, a gente tem uma outra pergunta aqui, tá? Da UBS Chora Menino de Santana. É do Clerson, ele pergunta assim: adoro comer doces. Tem algum risco de ter diabetes? Não, o excesso de açúcar, ele compromete o seu sobrepeso também. E temos algumas gorduras, como os triglicéridos, eles vêm do excesso de consumo de açúcar também. Então, Kleber, se você ainda é magrinho, se você é jovem, se você não é sedentário, não tem problema, mas acho que exagerar em tudo, no final das contas, a gente vai ter que pagar essa conta. Eu não sei a idade dele, Sim. né? Então, mas a prevenção é o melhor caminho para a gente ter uma garantia de vida saudável. E outra, Rita, tudo em excesso faz mal, né? Então a gente tem que manter aí. Quer comer um docinho? Pode comer, mas nada em excesso, porque tudo faz mal. A gente consumir muito doce, né? Muita água também, se a gente consumir mais do que é o recomendado, também pode fazer mal. Então a gente tem que seguir aí os passos certinhos. E aqui eu queria saber, Rita, tem uma outra pergunta aqui, quais os alimentos que devem ser evitados para quem tem diabetes? Então, o açúcar é o principal alimento, como eu falei. Aí tem muita gente que fica preocupado com a questão dos carboidratos, não é só açúcar, a gente tem vários carboidratos, né? Massa, pão, arroz, né? Que são alimentos ricos em carboidratos. A gente tem que consumir com uma certa restrição. Por exemplo, grande quantidade de massa, você vai aumentar o consumo de carboidrato, mas ele não deve ser retirado da alimentação do diabetes. Então, uma alimentação equilibrada e saudável, ela não vai só no que você está comendo, é a quantidade que você está ingerindo, né? Então, pode comer, sim, um pouco de arroz, pode comer massa, porque não tem só... A batata também é uma fonte rica de carboidrato, né? Então, ter uma alimentação equilibrada. O mais perigoso mesmo é o açúcar que tem nos doces, é o açúcar branco, vai tomar um cafezinho com muito açúcar, o doce de padaria, doces concentrados, goiabada, aqueles doces caseiros que têm alta concentração de açúcar, né? Sim. Agora, quando se trata de massa, arroz, a gente comer com moderação. Na realidade, tem que ser orientado individualmente essa quantidade, porque aí você vai ver a idade da pessoa, como é que é a atividade física que ela tem, e tudo isso tem que ser ajustado para ela poder comer de uma forma mais equilibrada e dentro do perfil dela, né? Dessa forma que a gente trabalha.
Rita, e tem uma outra curiosidade que eu acho que muitas pessoas devem ter que estar nos assistindo. Qual é a diferença dos produtos Diet e Light? E qual é o mais recomendado para quem tem diabetes? Então, existe uma grande diferença. O produto Diet, como o nome mesmo diz, é um produto dietético. Então, são os produtos que a gente recomenda para o diabético. Mas precisa ler o rótulo para ver se ele não tem açúcar. O produto light é que tem redução de algum, por exemplo, você considera light alguma coisa que tem menos gordura ou menos açúcar, mas ainda tem. O dietético, ele tem restrição de um ou mais nutrientes. Então, ele pode ser diet porque ele não tem açúcar, mas ele pode ser diet porque ele não tem gordura nenhuma, mas tem açúcar. Então, o diabetes tem que aprender a ler o rótulo, ver lá se é redução e se é que não tem isenção. E qual elemento, qual nutriente que não tem naquele produto. Então, o mais recomendado é você comer comida natural. Eu sou defensora da comida natural. Esse seria então, o mais assim, eficaz, dá né? para comer de tudo. Diabetes pode ter uma alimentação praticamente normal. Aliás, a alimentação do diabético é a mais saudável que tem. Porque ele come menos açúcar, menos gordura, mais fibra. Então, acaba sendo um padrão alimentar até muito bom. Né? Saudável, E de né? vez em quando ele pode, sim, comer um pedaço de bolo, ele não é uma coisa tão... Antigamente era uma coisa muito restrita. Hoje a gente sabe que existe uma certa porcentagem de açúcar simples que o diabético pode comer. Mas veja bem, ele tem que estar sendo acompanhado e orientado por um profissional da saúde. Né? Não vamos falar que a nutricionista falou que pode comer açúcar, sair e começar a comer bolo e sorvete. Hoje temos sorvete sem açúcar, dietético, né? Sim. Tem muitos produtos disponíveis no mercado. Normalmente são produtos um pouco caros, mas dá também para fazer em casa, né? Dá para a gente começar a fazer doces assim sem açúcar em casa. Então é importante que a Rita falou, sempre olhe o rótulo, tem que aprender a olhar o rótulo, gente. Às vezes a gente tem preguiça, né, Rita, de ler, mas é importante você aí ler o rótulo do produto que você está comprando para consumir. Uma dica do rótulo, voltando aqui, acho que é importante falar, porque assim, ler rótulo também, Roberta, não é uma coisa muito simples, não, né? A pessoa pega aquele rótulo lá, fica olhando, meio perdida. O que eu estou fazendo, né? Porque tem a quantidade, tem comparado com o que é de uma dieta de 2.000 calorias, então não é, a população ninguém fez um cursinho de leitura de rótulo, né? É verdade. O mais importante é assim, tudo que está no primeiro lugar do rótulo é o que tem mais. Então, se o primeiro item é carboidrato, aquele produto que tem de maior lá dentro é carboidrato. E vai indo, vai indo, vai indo. O último normalmente é sódio, alguma coisa, é o que tem em menor quantidade naquele produto. Então, já é uma dica para saber. E quando lê esse carboidrato, é a mesma coisa que ler açúcar. Então, essa dica é importante. Então, é importante saber isso, né? Então, às vezes você vê lá, tem um produto, uma bebida, que tem... Ela é desse tamanhinho, assim, 200 ml e tem 32 gramas de açúcar. É muito açúcar comparado ao tamanho, porque aí eles põem lá, é a porção, vê também isso. Às vezes você compra um pacote de alguma coisa e está lá que tem 10 gramas e fala, é pouquinho. Mas é a porção, precisa ver o que é uma porção. Se é uma xícara, um quarto de xícara. E no total, normalmente um pacote de salgadinho, um pacote de bolacha, a pessoa vê lá, mas aqui tem só, não é 3 bolachas que tem aquilo. Então é importante estar vendo mais ou menos umas dicas simples. Sim. Rita, e tem uma outra pergunta, quais são os minerais e vitaminas que os diabéticos precisam ter na sua alimentação?
São os minerais e vitaminas que todo mundo Consome. precisa ter na sua alimentação, né? Quando a gente pensa que o diabetes ele tem que ter uma alimentação equilibrada, quais são as fontes de minerais e vitaminas? É as frutas, e legumes e verduras, né? Algumas vitaminas, como a B12, por exemplo, a fonte dela é animal, é a carne. Então, a vitamina B12 é muito importante na questão do sistema imunológico, na questão dos nervos, né? Então, de uma forma geral, ele tem que ter, usar e abusar das verduras de folhas, as frutas, assim, variar as verduras, variar as frutas e variar os legumes. São boas fontes de vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina A. A gente precisa de tudo mesmo. E não precisa fazer suplementação, nada disso. Se ele tiver uma alimentação, a fonte alimentar, a fonte das vitaminas são os alimentos, eles são muito melhores absorvidos do que uma suplementação com comprimidos ou coisa desse tipo. Com certeza. Bom, eu gostaria de pedir para você novamente, se você está nos assistindo na Unidade Básica de Saúde, manda sua pergunta aqui para a gente quer saber a sua dúvida sobre o tema de hoje, que é diabetes. Então, o telefone é o 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Tem o nosso e-mail também, que é o tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Manda sua pergunta que a gente está esperando. E para voltar aqui, Rita, nas nossas perguntas, né? A dieta para diabéticos é a mesma que é feita para um adulto normal ou não? Por exemplo, aquele adulto que não tem diabetes. Tirando o consumo de açúcar, é a mesma que tem feito. O que é muito importante a gente colocar aqui é o seguinte, o excesso, vou voltar a falar, porque sempre a gente cai no mesmo assunto, mas é o que é de fato. A gente sabe que o grande fator de risco para a pessoa ter diabetes é o peso, o sobrepeso. Então, o controle do peso e do sobrepeso já é um fator que previne o aparecimento da diabetes. Como é que você vai fazer isso? Né? Tendo uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É aquela que a gente tem frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, uma carne. Qual é o preparo dessa alimentação? Evitar frituras, evitar partes gordurosas, né? Comer em excesso. E muito importante também falar sobre a falta de atividade física. Exatamente. Ou seja, não precisa ir para a academia para fazer atividade física. A gente pode caminhar, a gente pode andar de bicicleta. Então, tudo isso, o modo de vida saudável favorece a prevenção de várias doenças, não só do diabetes. Então, é importante a gente estar sempre tocando nesse assunto, porque chegou a hora da gente ter uma mudança de hábito de uma forma geral na sociedade. Hoje em dia, a gente sabe que, por estudos, que o diabetes, como ele compromete as veias periféricas, então ele acaba comprometendo o rim, ele acaba dando um comprometimento cardíaco, né? Então, e tudo isso, algumas poucas mudanças pode prevenir o aparecimento do diabetes. Então, de uma forma, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientizar as pessoas com isso, porque hoje você está comendo bastante, você não sente nada, então você acha que está tudo bem. Mas o diabetes também é uma doença silenciosa. Quando os sintomas aparecem, é porque ele já está instalado, assim como a hipertensão, né? É como a pressão alta, que também está ali junto com o diabetes, né? Eles caminham mais ou menos junto. Então, é importante a gente estar fazendo esse trabalho de prevenção. E outra, como você falou, a atividade física ela é necessária, né, Rita? A gente sabe que, às vezes,
pela correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo, mas a gente tem que se cuidar também. Poxa, uma Sim. caminhada de manhã, antes de você ir trabalhar, né, Rita? Poxa, eu vou acordar um pouquinho mais ou cedo mesmo para assim, fazer uma caminhada. se você não tem tempo, né? Então procurar. Você pode descer um ponto de ônibus antes da sua casa, Ou ou do trabalho. ir tomar o ônibus um ponto depois, que seja um pouquinho que for, é importante. E muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro sentada. Exatamente. E às vezes são jovens que trabalham sentados, saem do trabalho e vão para a faculdade, ficam mais sentados e vão Exatamente. para casa sentados. Exatamente. Né? Então, tem muito pouca atividade. Então, se você tem cachorro, vai passear com o seu cachorro, desce um ponto antes. Sim. Procura fazer algumas tarefas que são próximas da sua casa a pé em vez de carro. A gente está muito acostumado a andar de carro, né? Sim. Então, ou eu acho que se você pode ir num parque, fazer uma caminhada mais longa, ou andar de bicicleta, ou correr. Ou até mesmo, né, se você tem elevador na sua casa, suba de Subir de escada. escada, Né, de ou no escada. seu trabalho, né? Exatamente. Se preferir subir e descer, prefira subir. Exatamente. Porque além de gastar mais, você não compromete seu joelhinho. Que aí desce de elevador e sobe de escada. Exatamente. Olha que legal, chegou uma outra pergunta lá da unidade UBS Arthur Alvim. É do Anderson, ele fala assim: que tipo de alimentação o diabético tem aí, né, que cortar de vez na alimentação? Anderson, muito obrigada pela sua pergunta, a gente ficou muito feliz em recebê-la. Então, Anderson, cortar de vez, já falei várias vezes aqui, é o açúcar, mas assim, eventualmente, se a pessoa está controlada, está sendo acompanhada por um médico, por um profissional da saúde que acompanha ela, porque o diabetes, ele é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, como ela não tem cura, além do seu autocuidado, você tem que periodicamente fazer seus exames, os exames mais profundos. Então, se ela está bem acompanhada, ela pode eventualmente comer um pedaço pequeno de bolo numa festa e tal, mas o açúcar é o que mais compromete o aumento do nível de glicemia. Mas a gordura também, ela pode se comprometer a aumentar os níveis de açúcar no sangue. E Rita, tem uma outra curiosidade que acho que a gente nem falou tanto, né? A diabetes na criança, por exemplo, na infância, o que deve ser evitado? Porque criança, como a gente sabe, gosta, né? Por exemplo, de bala, chiclete, né? Então, como é que a gente pode fazer uma alimentação para essas crianças que têm diabetes? Então, a criança já é um pouco mais complicado mesmo. Mas a criança que tem diabetes tipo 1, normalmente ela é insulino dependente. E hoje em dia a gente tem principalmente jovens, né? Porque é criança e jovem que acaba tendo diabetes tipo 1. A gente tem insulinas de ação rápida, tal. Mas eu vou voltar a falar que, assim, para fazer um bolo por uma criança, por exemplo, existe no mercado açúcar, que não é açúcar, adoçante artificial em pó, próprio para preparação culinária. Então, você pode procurar no mercado o que você acha. Então, você pode fazer um bolo com adoçante. Hoje a gente tem muita coisa no mercado, né? Sim. Tem até cocada dietética que pode estar dando para criança, né? Mas eu vou te falar um negócio. Uma criança normal, que não tem diabetes, uma criança pequena, ela também deve ser controlada no consumo de açúcar. Então, criar um hábito alimentar saudável para uma criança pequena, ela não vai se sentir excluída da sociedade por não comer certas coisas, né? Então, esse hábito alimentar, ela não vai sentir muita falta. Lógico, ela vai numa festa,
É a mesma coisa, vou falar do adulto. Se ela está controlada, ela pode comer um brigadeiro. Isso tem que ser acompanhado muito Sim. de perto. A criança é muito bem acompanhada. Criança tem mais também faz. A mãe não pode deixar de fazer com que essa criança tenha uma atividade física mais constante, não deixa ela só na televisão ou no computador, nos jogos eletrônicos. Então, mas hoje a gente tem recurso para estar atendendo essa criança sem que ela se sinta... Excluída, mesmo até né? a gente tem iogurtes, tem bastante coisa para o Uma série de diabético. produtos aí já. Agora, eu acho que o principal é criar hábitos alimentares saudáveis, que isso não vai deixar ela se sentir diferente, sabe? Ela vai comer uma coisa saudável. Se ela for criada dessa forma, ela não vai sentir muito, não vai sentir falta tanto do doce, de refrigerante, né? Hoje não tem refrigerante zero, né? Zero de glicose, pode tomar, mas também não pode ser um hábito toda vez tomar, porque ele não tem açúcar, mas ele tem gás, né? Então, tem outras coisas que podem... E criar esse hábito também, em vez de tomar refrigerante, tomar um suco, beber água, né? Com certeza. E é óbvio, né, Rita, que os pais são responsáveis por essa, né? Sim, com certeza. Por essa alimentação mais saudável para esses pequenos que têm diabetes. Então é importante que vocês conscientizem os seus filhos desde pequenininho dessa doença, né, que eles vão conviver ao longo dos anos, que aí acho que não vai ter problema, né, Rita? Com certeza. Bom, Rita, a gente não tem mais tempo no programa. Infelizmente, eu quero agradecer a sua participação aqui no Nutrição em Ação. Semana que vem a gente volta de novo, né? Volta. Semana que vem a gente vai falar sobre a saúde do homem. Sobre o Novembro Azul. Exatamente. Bom, e se você gostou do programa de hoje, quer rever ele, porque estava aí e não deu tempo de acompanhar todas as dúvidas que a gente tirou aqui, acesse o nosso canal no YouTube. É o youtube.com/redespsaudável. youtube.com/redespsaudável. O Nutrição em Ação fica por aqui, mas a gente volta semana que vem. Até lá!